Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos para mais um giro de mercado e hoje a gente vai falar um pouco mais de como fechou o mês anterior, né? Que a gente ia falar um pouco da semana. Vamos fazer uma recapitulada no fechamento do mês de maio, certo? E depois olhar o que pode vir a acontecer agora para a semana, né? Essa semana que inicia agora aqui no mês de junho, né? E até mesmo porque nós temos esse mês, essa semana agora, payroll, né? Nós temos dados de inflação, nós temos política monetária lá na zona do euro e temos também mercado de trabalho, relatório do mercado de trabalho lá nos Estados Unidos, beleza? Bom, antes de tudo, né? Vou me apresentar para você que está chegando agora. Quem vos fala sou eu, Vinícius Vilas Boas, sou assessor de investimentos da XP Investimentos, sócio do escritório Cashwise e idealizador aqui do canal para você, certo? Então, qualquer dúvida que você tiver, pode botar aqui nos comentários, sem problema algum. Gostando do vídeo, não deixe de dar o like, compartilhar esse vídeo com a maioria dos seus amigos, né? E também me siga nas redes sociais. Aqui na descrição do vídeo tem o meu canal, né? Meu perfil no Instagram, que por lá pode ficar até mais fácil da gente trocar mais ideias, beleza? Bom, seguindo aqui, o que aconteceu, né, nesse mês de maio? Né, nós tivemos um mês de maio um pouco turbulento aqui na nossa querida B3. Mas primeiro vamos falar lá nos Estados Unidos, porque todo o mau humor iniciou por lá, sendo que depois as bolsas norte-americanas acabaram se recuperando, eu vou mostrar depois para vocês aqui, e a nossa bolsa aqui no Brasil acabou ladeira abaixo devido a alguns fatores internos, tá? Então, o que aconteceu lá fora? Primeiro, os dirigentes do Federal Reserve vieram mencionando muito sobre aquela preocupação de ter efetivamente dados mais claros que a inflação norte-americana viesse a convergir, né, a vir para a meta de 2%, tá? Enquanto não tivesse esses dados mais claros, eles não baixariam taxa de juros. Porém, no entanto, né, na verdade, eles até tiraram da frente uma subida da taxa de juros. Isso não vai ocorrer. Então, o mercado ficou meio temeroso e tal. Depois veio a ata do Federal Reserve. Essa ata ela acabou trazendo à tona, né, justamente o que os dirigentes já haviam falado e acabou deixando até o mercado um pouco mais tranquilo, certo? Nós tivemos também outros dados, assim como a parte de tecnologia, que subiu bastante, né? Então, a Nvidia novamente aí carregando as bolsas norte-americanas nas costas, né? E assim também todo o restante do mundo, e fez aí com que as bolsas norte-americanas fechassem em alta nesse mês, mesmo com essa questão turbulenta que aconteceu. E índice de atividade econômica, nós tivemos o PMI composto também subindo, ganhando força, mercado de trabalho também, mesmo com essa um pouco mais devagar, um pouco mais tranquilo, nós temos o mercado de trabalho ainda positivo, certo? Então, o que levou a crer para os investidores que a taxa de juros ficaria alta por mais tempo, beleza? Nós tivemos nessa sexta-feira a leitura do PCE, né, que é um índice de preços, né, dos gastos com o consumo, que veio em linha, basicamente, né, olhando para abril, né, subiu aí 0,3%, em linha com o que o mercado estava esperando. Então, isso acabou ajudando os treasuries a estender o recuo que ele já estava tendo aí na quinta-feira, tá? Bom, vou trazer aqui para vocês alguns dados, deixa eu trazer para cá e mudar aqui a minha telinha, né? O que a gente pode ver no mercado americano? Mercado americano, basicamente, em alta, né? Lá, basicamente, na sua máxima histórica ali. Então, S&P subindo, né? Fechando aí o mês com uma alta de 4,8%. Isso muito positivo. Nós tivemos aí o índice Nasdaq também, né? Se a gente olhar em um ano, também batendo lá na sua máxima, também, né, todo mundo lá na high, sem problema algum. Nós tivemos Nasdaq fechando aí com 6,8% e nós tivemos também o Dow Jones, né, que também fechou na sua alta, né? A Dow Jones que chegou a bater aí máxima histórica e continua ali bem próximo da sua alta, da sua máxima, fechou o mês com 2,30%. Então isso foi bem positivo, certo? Agora vamos falar aqui do nosso Brasilzão, né? O que nós temos aqui no Brasil? Bom, trazer aqui para vocês, aqui no Brasil,
o mercado começou a ficar bem temeroso. A gente tem aqui o nosso Ibovão da Massa cedendo, né? Nós temos essa lateralização. Deixa eu só ajustar ela aqui para vocês, né? E aumentar um pouco mais, certo? Bom, olhando o nosso Ibovão da Massa, ele vem nessa lateralização aqui, nesse caixotaço aqui. Então, batendo nos 125 mil pontos, chegando até ali os 130 mil pontos, vamos botar dessa forma. Então, isso acaba... Deixa eu tirar essa elipse aqui, porque já não faz mais sentido essa elipse. Bom, o que que acaba acontecendo, né, no nosso Ibovão da Massa? Vem nessa lateralização, não tinha cenário para ficar abaixo dos 125 mil pontos, mas também não tinha cenário para ficar acima dos 130 mil pontos. O nosso Ibovespa, né, nosso famoso Ibovão da Massa, ele acabou fechando no mês 3% de queda, acelerando aí a sua queda no ano para 9%. Beleza? Os fatores externos pesaram? Pesaram. Só que lá fora a bolsa retomou, deu aquele recuo, mas a gente vê ainda a bolsa ali bem próxima à sua máxima. Aqui a nossa bolsa também não está tão longe assim da máxima, né? Vamos olhar aqui, ó. Eu ainda não fiz essa conta, mas só para a gente ter uma ideia, tem um recuo aí de 9%. Não é grandes coisas assim, tá? Ainda está aí acima dos 120 mil pontos. Tem muita coisa para acontecer. O que que fez essa bolsa cair? Primeiro ponto, commodities, tá? Vamos falar um pouco das commodities. Nós tivemos minério de ferro recuando esse mês. Nós tivemos petróleo também recuando esse mês, o que acaba afetando a precificação das petrolíferas e também afetando a cotação das mineradoras. Falando de Vale, né, especialmente, nós tivemos na última sexta-feira Vale basicamente ali no 0 a 0, né, 0,06% de queda, né? Tem aí a Vale que teve o recuo do minério de ferro, tem as dúvidas sobre o crescimento e desenvolvimento das atividades econômicas na China, que pesam bastante também na nossa querida mineradora, e nós tivemos nesse mês Vale e o governo do Pará não chegando a um consenso da utilização não, né? Mas das operações da mina de Onça-Puma, né? Então isso também afetou, e também nós tivemos lá a questão de Mariana e Brumadinho, né, que vão pesar também nos balanços da nossa querida mineradora. Então, botando o minério de ferro para baixo, Vale também com os seus fatores internos pesando aqui, fechando aí o mês com R$ 63 de cotação. Olhando a Petrobras, nossa querida Petrobras também foi outra que acabou sendo bem afetada, né, aqui no nosso Ibovão da Massa. A Petrobras também tem um grande peso no nosso querido Ibovespa. O petróleo acabou recuando na casa de 6%, mas nós tivemos outros fatores, né? Porque assim que foi divulgado que Jean Paul Prat não seria mais presidente da Petrobras, e sim Magda Chambriand, o mercado acabou ficando temeroso. O que vai acontecer agora com a questão da política de preço da estatal? Como vai ficar a política de dividendos, que foi uma outra coisa que também assustou bastante os investidores e fez com que tivéssemos essa queda aqui, né, na nossa querida Petrobras. Sendo que logo em seguida, né, que o mercado não gostou tanto, depois nós tivemos a fala, né, a primeira coletiva da Magda Chambriand, que ela acabou até não sendo tão mal vista assim, e o mercado acabou tomando um pouco mais, né? Nós tivemos aí no diário Petrobras subindo 2,75% no último dia, foi bem positivo, mas olhando aí, né, essa queda aqui no mês foi bem interessante, né? Então, conforme eu falei, isso gera oportunidades para novas compras, né? Vamos botar assim, mas não deixem de olhar os fundamentos, né? Então, Petrobras aí ainda tem essa LTB aqui, essa LTA, desculpa. Deixa eu ir fechando algumas coisas aqui para não ficar tão poluído assim para vocês, beleza? Mas nós temos aí essa LTA em Petrobras, tá? Ganhando essa região aqui dos R$ 40, tem espaço para fazer novas máximas na estatal, beleza? Outro fator também que pesou, os bancos, né?
Itaúzão da Massa caindo 1%, Banco do Brasil caindo na casa de 0,73%, né? Então, isso aqui foi muito afetado por algumas questões. Aumento da inadimplência, né? Então, o setor bancário acaba sendo muito afetado. A expectativa do corte de juros, né? Que é esse mês nós tivemos também a decisão da política monetária, que ao invés de cortar 50 pontos base percentual, o que aconteceu? Cortamos somente 0,25, né? Cortando 25 pontos base, o que o mercado ficou temeroso, né? Já estava o guidance da reunião anterior com esse corte de 50 pontos base. Mas o comitê decidiu por 5-4, aonde 5 votos foram para cortar 25, devido à preocupação com inflação, preocupação com fiscal, e 4 votaram a favor de cortar 50, né? O que aumentou a preocupação dos investidores que ano que vem, na troca aí o novo presidente do BC, possa ser muito complacente com a questão da inflação, tá? Então isso começou a se afetar a curva de juros, né? Então nossa curva de juros começou a ganhar um pouco mais de força e isso acaba afetando também aqui o setor bancário, tá? A questão fiscal. Tivemos fala do nosso querido, né, ministro Fernando Haddad, mais uma vez ele mencionando ali que a meta de 3% seria uma coisa que seria uma exigência muito alta para o Brasil nas circunstâncias, né, que o Brasil funciona hoje, né, que se encontra hoje. Isso não caiu bem porque acabou trazendo para o mercado uma leitura que poderia ser o governo querendo mudar a meta de inflação. Isso não seria muito bem visto, certo? Mas logo em seguida ele acabou mencionando que a meta de inflação será muito perseguida, assim como foi a ata do Copom, né, no dia 14, que ficamos ali do dia 8 até o dia 14, basicamente naquele limbo. E aí o que vai acontecer com o BC? No dia 14 saiu a ata do BC, que foi até bem vista pelo mercado, né? O que acabou afundando o mercado naquele dia foi basicamente a troca de Jean Paul Prat por Magda Chambriard. Então isso acabou sendo muito afetado. Nossa querida Doleta. A Doleta ganhou força, né? Porque nós tivemos expectativa de inflação mais alta lá nos Estados Unidos, né? Persistência da inflação alta. Nós temos ali a persistência de juros mais altos nos Estados Unidos. Nós tivemos uma preocupação com o nosso fiscal internamente, né? Porque nós tivemos a dívida PIB crescendo. Nós tivemos também Haddad falando, né, sobre a questão não trazendo, né, da verdade, muita segurança na questão ao tratar a meta da inflação, e fora que a tragédia lá do Rio Grande do Sul, isso acabou gerando um ruído muito forte sobre a questão de inflação aqui dentro do Brasil, né? Então isso acabou trazendo uma preocupação maior, fazendo com que os investidores saíssem um pouco, né, global, né, olhando junto com o afrouxamento monetário lá nos Estados Unidos, que tende a não acontecer, né, que ficou nesse corta em setembro ou corta em dezembro, acabou afetando todo o balanceamento de carteira dos investidores globais, tá? E aqui também não foi diferente, o dólar começou a ganhar um pouco mais de força, isso muito retratado pelo prêmio de risco que o mundo começou a trazer, né, para dentro do mercado, fazendo com que a divisa norte-americana fechasse aí com 0,77% de alta na sexta-feira, aí com muito próximo à máxima ali, fechando em 5,26, tá? Então nós temos aí uma expectativa de um dólar quase batendo ali na questão dos 5,30, né? Se ganhar os 5,30, nós temos aí uma próxima parada da nossa querida doleta na casa aí dos 5,50, basicamente, ou até mesmo 5,60, né? Mas vamos entender porque essa região aqui é uma região de forte resistência, tá? Uma região de forte resistência. Provavelmente o Banco Central pode vir a intervir aqui também, beleza? Bom, vamos olhar agora aqui o calendário para essa próxima semana. Então, estão todos os países aqui. Vamos olhar aqui. Nós temos para essa semana, né? Relatório do Boletim Focus na segunda-feira, PMI industrial aqui no Brasil, o S&P Global, né, de manufatura lá nos Estados Unidos, PMI industrial,
balança comercial aqui no Brasil. Na terça-feira, nós começamos a vir com dados de inflação, né, o IPC-FIP, e aqui é o crescimento anual do PIB do primeiro trimestre do Brasil, tá? Então, na terça-feira, sai um dado muito interessante para a gente em termos de indicadores nacionais, tá? Bom, olhando para quarta-feira nós temos produção industrial aqui no Brasil, variação de emprego, né, que é o famoso ADP, lá nos Estados Unidos, PMI de serviço e o PMI composto aqui no Brasil, PMI de serviço e o PMI composto nos Estados Unidos, e nós temos aqui a variação de petróleo, né, de estoque de petróleo e de gasolina lá pela Agência Internacional de Energia, tá? Isso aqui faz preço no mercado de petróleo, beleza? Na quinta-feira vem a decisão da política monetária lá na zona do euro. Então, o BCE, né, o Banco Central Europeu, vai decidir sua política monetária, aonde tem uma expectativa de corte de 25 base points, tá? Saindo de 4,5 para 4,25. Vamos entender se isso vai ocorrer, né? Então, tem uma expectativa no mundo todo de afrouxamento monetário por parte dos bancos centrais. Então, seguindo, nós temos aqui leilão, né, da letra do Tesouro. E na sexta-feira, temos balança comercial da China, balança comercial da Alemanha, que é a principal economia da zona do euro. E depois nós começamos aqui com o payroll, né, que é o dado mais importante da semana, tirando, obviamente, a nossa conta nacional, que vai trazer aí o PIB para a gente na terça-feira, tá? Então, vamos ficar de olho aqui. Terça-feira tem dado importante que pode movimentar mercado. Quarta-feira, dados importantes. Quinta-feira, dados importantes. E sexta-feira, dados também importantes, que a gente vai ter aí relatório de emprego nos Estados Unidos. Beleza? Bom, esse é o giro de mercado, onde nós fizemos um fechamento, um resumão do que aconteceu em maio e o que o mercado vai estar olhando agora para essa semana, tá? Então, muita atenção ao capital de vocês e até a próxima com mais dados aqui no canal. Valeu!